Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, saudações geográficas, eu sou o professor André e nesse vídeo nós iremos analisar então a estrutura da população, baseado então nas pirâmides etárias. Vamos acompanhar juntos? Vamos lá. Olha só, perguntas para a nossa reflexão. Você sabe então o que é uma pirâmide etária? É um gráfico então que mostra por faixa de idade, como que está configurada uma população, a distribuição por faixa de idade de uma população. E você sabe quantos anos uma pessoa é considerada, então, no caso, idosa? Então pensa, acima de 60 anos, acima de 50, o que você acha? E também, na sua família, predominam então jovens, adultos ou idosos. Tudo isso então é o que nós iremos refletir ao longo desse vídeo. Bom, então uma pirâmide etária, sabemos que é um gráfico. Esse gráfico, ele é dividido em duas partes. O lado direito, que é o lado normalmente considerado o lado das mulheres, o lado do sexo feminino, e o lado esquerdo, que é o lado do sexo masculino, ok? Então, da base desse gráfico para o topo, são várias barrinhas, que você pode analisar, e cada barrinha corresponde a uma porcentagem da população distribuída por faixa de idade. Exemplo, de 0 a 5 anos, de 20 a 25 anos, de 60 a 65 anos e assim por diante. Então, são as faixas etárias, as faixas de idade. Então, isso que é um gráfico que nós iremos mostrar a seguir, então. E para que servem, então, as pirâmides etárias? Elas têm as suas funções importantíssimas, como, por exemplo, ao analisar, por exemplo, a expectativa de vida de uma população, ao analisar, por exemplo, a partir de um gráfico desse, a população economicamente ativa de uma população, que são aqueles que estão na idade de trabalhar, e também, por exemplo, o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes e o número de mortes a cada 1.000 habitantes de uma população, e daí políticas públicas podem investir em melhorias, como por exemplo, construção, por exemplo, de creches, construção, por exemplo, de mais hospitais, mais remédios para a população idosa, por exemplo, mais academias da terceira idade e assim vai. São muitos exemplos aí que dá para utilizar baseado na análise desses gráficos que nós mostraremos agora aqui, olha só. Então aqui temos um exemplo fictício, ok? Então temos aqui uma pirâmide etária padrão, mostrando então o lado das mulheres, que é o lado direito do gráfico, e o lado dos homens, que é o lado esquerdo, ok? Então, aqui está em milhões de habitantes. Então, no caso aqui, de 0 a 10 milhões de habitantes dos dois lados, ok? Então, agora nós vamos ver um eixo vertical aqui. Então, mostra o seguinte. Por exemplo, a primeira barrinha deitada que você repara aí, ela vai de 0 a 4 anos de idade, repare. Então, ela mostra que tem cerca aí de 9,2 milhões de habitantes do lado dos homens e quase isso também do lado das mulheres, Então, você repara aí, então, que ela mostra a proporção, a quantidade de pessoas que tem por faixa de idade. E assim por diante, quanto às outras faixas. Então, vamos lá. A parte em verde que você está vendo aí, corresponde, então, aos jovens, que é a base da pirâmide, ok? Vai de 0 a 19 anos de idade. Aí vem os adultos, que é o corpo da pirâmide, de 20 a 59 anos de idade. E temos, então, os idosos, que é o topo da pirâmide, que vai de 60 anos de idade em diante, até as pessoas aí mais velhas que existem, ok? Muito bem. E aqui temos, então, 3 classificações. Aqui, que você está vendo a primeira do lado esquerdo, é uma população considerada jovem, com a base bem larga e um topo bem estreito, ok? Adulta é um corpo um pouquinho mais largo na metade, é o corpo dela, e um pouquinho mais largo também na parte dos idosos. E uma diminuição leve da parte dos jovens, e a envelhecida já é um gráfico mais triangular, Então está uma boa participação de idosos na população, ok? Muito bem. E aqui temos então também uma população do tipo rejuvenescida, que é quando há incentivos do governo para que a população volte a crescer, Então, olha só, nessa parte aqui, da base, ela volta a crescer de novo, Já uma população desenvolvida. São incentivos do governo para que se renove a população desse país. Pode ser por meio de imigração, pode ser por meio de mesmo incentivos para o governo, para que a população tenha mais gente morando, ok?
ou nascendo, melhor dizendo. Então aqui temos o Brasil, né, em 3 momentos, em 1950, muito pobre, né? Aí o Brasil deu uma leve melhorada aí nos anos 80 e a partir dos anos 80 então, né, no ano 2020 aí, já é uma população com a predominância de adultos, ok? E finalizando aqui então, temos aí, olha só, a população aqui comparada aqui do Brasil com da República Democrática do Congo, que está tendo uma grande explosão demográfica aí, e a do Brasil já está em uma fase mais avançada. E vamos finalizar aqui com o seguinte, olha só, a população da África e da Europa, né, comparada da África muito ainda subdesenvolvida e da Europa já bem mais desenvolvida, ok? E aqui da China comparado com a Índia, para você ver que a Índia vai ultrapassar a China em poucos anos, né? Está tendo um grande crescimento populacional na Índia, ok? E na China já está começando a se estabilizar. Muito bem, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo encontro.